Obrigada. Gustavo, tivemos aí dados do PIB nos Estados Unidos, né? Indicadores importantes, claro. Também vamos falar um pouco mais sobre o ADP, mas olhando ainda para o PIB, essa queda de 0,3% acabou surpreendendo negativamente, reacendendo ali até mesmo um temor, né, de uma recessão. Acho que esse debate sobre recessão nos Estados Unidos deve se intensificar mais depois deste indicador da atividade. Na sua avaliação, esse resultado, ele acaba refletindo talvez ali um ponto, né, ou fora da curva ou algo mais pontual por conta dos incêndios na Califórnia, também do recuo dos gastos públicos, ou já mostra talvez ali um início de um ciclo mais preocupante, reflexo aí de todo o tarifaço aí de Donald Trump? Já mostra talvez um receio maior com risco de recessão, talvez não para esse ano, mas com certeza para os próximos, porque o grande detrator do PIB nesse primeiro trimestre foi a parte de importações. Teve uma queda de quase 4,5%, a questão dos incêndios na Califórnia até apareceram, puxando para baixo tanto a parte privada, mas um pouco também da parte pública. Os gastos de governo caindo eram esperados, embora tenham sido quase neutros. Consumo e investimentos até se mantiveram em níveis interessantes, mas a questão de importações, ela levanta duas hipóteses. A primeira é, será que eles não foram muito baixos porque depois da eleição do Trump muitas pessoas anteciparam suas importações e já fizeram a busca por estoques para o ano de 2025, ou se já estão realmente postergando importações, preocupados com o risco que pode acontecer de chegarem os itens no porto e serem tarifados, tornando inviável a sua comercialização internamente nos Estados Unidos. Mas isso, obviamente, pressiona o Banco Central americano, pressiona o governo americano para acelerar negociações com outros países. Ele fala que está negociando com a Índia, Japão, outros países da Ásia, mas muita dúvida do que vem pela frente ainda em termos de atividade americana. Ô Gustavo, quando a gente olha de fato, né, importações cresceram mais de 40% no trimestre. Isso, de alguma forma, poderia indicar uma antecipação destes estoques ali por medo das tarifas de Donald Trump? Ou revela também, talvez, uma distorção um pouco mais estrutural, algo que tenha que ser olhado ali com um pouco mais de atenção? A gente tem, com certeza, que observar agora pela frente os movimentos nos portos entre Estados Unidos e China. Os relatos hoje da Associated Press são de uma queda brutal nos portos americanos, que vão começar a faltar itens de brinquedos, itens industriais, plásticos, itens de móveis simples nas prateleiras dos Estados Unidos das próximas semanas, não eles não falam nem em meses, diante de uma queda do envio de produtos chineses para os Estados Unidos. Então, diante disso, a questão de mudar de onde vêm os produtos, ela pode até acontecer, mas ela não é do dia para a noite. Por isso que essa inserção de uma tarifa no patamar que foi colocado, de mais de 100%, ela causa uma ruptura muito grande na atividade econômica. A gente ainda tem uma taxa de desemprego muito baixa nos Estados Unidos, o que sugere que a atividade não vai frear bruscamente ao longo de 2025. Mas eu vejo que os dados de hoje levantam muito receio do que vem pela frente em termos de atividade para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Todo mundo vai ser impactado também. Sim, e claro, e acho que esse é um ponto central, né, em relação ao Fed olhar para tudo isso, né? Eu queria entender um pouco da tua leitura. Corta os juros por conta da atividade fraca, né, mais fraca aí, para evitar uma recessão, ou mantém os juros mais restritivos de olho na inflação, que ela continua ainda um pouco mais resistente? A inflação vai continuar mais forte até do que ela estava no primeiro semestre. Sem a questão tarifária, o Fed cortaria juros nesse primeiro semestre. Talvez até para um patamar mais perto de 3,5%. Sem a questão inflacionária colaborando, ele ainda deve mexer na taxa de juros, levando mais perto de 4%, mas talvez pausar um pouco antes, porque a pressão inflacionária ela vai ser bem relevante ao longo do ano de 2025. A gente deve ter agora para frente não mais um recuo nos preços, mas um aumento ao longo dos próximos meses. A questão é o quanto o Banco Central americano vai aceitar diminuir essa banda, essa diferença entre taxa de juros e inflação, para tentar puxar a atividade um pouco ao longo do segundo semestre. O próprio governo americano já está mudando um pouco o foco. Ele já tem deixado de falar tanto na questão tarifária e colocado agora julho como uma data crucial para eles apresentarem a reforma tributária
para tentar reduzir ainda mais os impostos cobrados sobre as pessoas e sobre as empresas, o que pode trazer algum tipo de otimismo maior sobre a economia americana ao longo do segundo semestre, considerando que eles estão para apresentar dia 4 de julho.